Voltamos com linha de passe, edição especial de sábado. Terminou no Morumbi. Flamengo 2, São Paulo 0. Prazer estar aqui com os companheiros. Vamos falar desse jogo importante. Daqui a pouco as entrevistas de Dorival Júnior, Rogério Ceni. Escalada rubro-negra no Campeonato Brasileiro, hein? Flamengo já é o terceiro colocado. 36 pontos, Lázaro e Gabigol fizeram os gols do Flamengo. O São Paulo, com a derrota, fica na 11ª posição, 26 pontos. Pedro Ivo Almeida, muito bem-vindo. Tudo bem, Pedro Ivo? Tudo bem, João. Um abraço a você, Eugênio, Vitor, nosso Elton aqui com a gente. Seja bem-vindo. Rodada especial também. Sim. Pela presença do Elton. Você fala da escalada do Flamengo, eu acho muito interessante, João. Porque o debate quase sempre durante a semana ele gira em torno do Flamengo, não tem como buscar o Palmeiras, não tem como buscar 9 pontos, agora cai para 6, amanhã o Palmeiras joga. E é mais uma vez sintomático, né? Um time do Flamengo que não é o principal, não é a formação principal, o Dorival até começa a repetir, todo mundo começa a saber qual é a formação principal para os jogos de mata-mata, começa a saber qual é a formação alternativa para o jogo do Brasileiro, porque repetiu o que já vinha fazendo na semana passada. E ele elimina uma vitória de jogos com times alternativos, para não chamar de reserva, contra Santos, contra Curitiba, Avaí, Atlético Goianiense e agora São Paulo. Então começa esse Flamengo com a sua formação alternativa, quando não é a sua força máxima, só ali a partir do terço final do jogo, ali, digamos, 25 minutos. Entrada de Arrascaeta, Thiago, João e Gabigol. Mas começa esse Flamengo se acostumar a construir resultados. Teve dificuldade em algum momento no primeiro tempo, teve também em algum momento no segundo tempo, o jogo foi equilibrado. A lógica da qualidade pesa para o lado do Flamengo, mesmo com a sua formação que não é a principal. São Paulo tentava, mas barrava na falta de qualidade, na falta de técnica. Então esse Flamengo começa a se acostumar a construir resultados, mesmo quando alternativo. Então um Flamengo que em muitos momentos ainda vai ser alternativo no Brasileiro, acho que a gente pode debater sim, se vai ter fôlego, se essa escalada vai se manter. E acho que é o grande recado desse jogo de hoje. Não foi brilhante, teve ali, claro, a entrada dos principais jogadores, como eu falei. Então quando você tem Everton, Arrascaeta e Gabriel, você começa a ter mais qualidade ainda, constrói, por parte disso, o gol no final ali do Gabriel, de uma presença que em algum momento já existia no ataque. Então, acho que a torcida do Flamengo começa a ganhar o direito de, quem sabe, pensar no que pode ser desse brasileiro, com muitas vezes a formação alternativa. Pois é, Flamengo na Copa do Brasil, na Libertadores, ainda vivo no Campeonato Brasileiro subindo, São Paulo também na Copa do Brasil, na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro vai ficando cada vez mais distante o tricolor do Morumbi. Elton Serra, prazer recebê-lo aqui no Linha de Passe. Tudo bem, Elton? Ô, João, prazer meu, que prazerzaço estar com vocês aqui nessa mesa. Um abraço a todas e todos os fãs de esportes. Me permita, João, falar um pouco sobre o lado do São Paulo. Fique à vontade. Porque a gente falava muito sobre essa campanha de recuperação do São Paulo na briga por uma vaga na Libertadores. E a gente vê o São Paulo em duas frentes de mata-mata com vantagens para chegar à fase seguinte, né? A semifinal, tanto da Sul-Americana quanto da Copa do Brasil. Mas o São Paulo, a gente olha para o Campeonato Brasileiro e não consegue competir com as equipes que estão na parte de cima da tabela. O São Paulo já havia perdido para o Flamengo no primeiro turno, e perdeu agora. Perdeu para o Palmeiras no primeiro turno, não conseguiu vencer o Corinthians e empatou, não conseguiu vencer o Fluminense, também empatou, e conseguiu vencer o Atlético Paranaense, que é um time que ali a gente hoje não está brigando pelo título, na primeira rodada, e empatou também com o Internacional, né? O time do São Paulo não conseguiu competir. É claro que a gente pode analisar desempenho jogo a jogo, mas os resultados mostram que o São Paulo, nesse momento, é um time de meio de tabela. Mesmo colocando ali alguns jogadores no banco de reservas pensando no mata-mata, parece que o objetivo do São Paulo realmente será brigar por essas competições que não o Campeonato Brasileiro. Perfeito, Elton Serra. Estamos vendo aí os melhores momentos da vitória do Flamengo no Morumbi, São Paulo 0, Flamengo 2. Uma informação de momento, o Oscar, que está próximo de ser anunciado pelo Flamengo, ele viajará para o Rio de Janeiro agora, no avião da delegação rubro-negra. Após a partida, o Flamengo volta para o Rio num avião fretado e o Oscar estará com o grupo do Flamengo. Estará treinando no Ninho do Urubu a partir de amanhã, só aguardando aí o acerto final entre Flamengo e Xangai para que ele possa ser anunciado. Vitor Birner, bem-vindo ao Linha de Passe, Birner. Tudo bem, João? Tudo bem. Legal estar contigo aqui. Boa noite a você, ao Eugênio, ao Elton, ao Pedro, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que o resultado mais previsível possível para quem quis dar um palpite antes do jogo de como terminaria
a partida. Era óbvio que o São Paulo não teria sua equipe principal, o Elton já falou. São Paulo tem 2 frentes de mata-mata e a mudança do que é prioridade para o Rogério Ceni foi sacramentada com essas 2 vantagens por 1-0 que o São Paulo tem em Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Ele não tem um elenco para jogar nos 3 campeonatos. E o Flamengo, será o time reserva do Flamengo? Você vai achar ali, ó, por exemplo, sem exagero, se jogarem bem, vou falar da atuação de hoje e depois. Marinho, Everton Cebolinha, Vidal, Pablo, Mateuzinho, no mínimo, e o goleiro, esse daqui de hoje, no mínimo esses aí seriam, sim, sobrando titulares do São Paulo hoje, com todos os jogadores principais do São Paulo. Ou seja, o time reserva do Flamengo é um time que tem condições, se jogasse só com esse time no calendário decente, de disputar as primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. E eu nem acho que fez um grande jogo hoje, tá? Eu acho que os jogadores que desequilibram, como por exemplo o Cebolinha e o Marinho bem abaixo, tinham chances ali de resolver o jogo no primeiro tempo, mas o Flamengo foi superior. Quando a gente pensa que futebol é criar chances e evitar chances de gols dos adversários no primeiro tempo, e na medida que os principais jogadores do Flamengo foram entrando e os do São Paulo também, o São Paulo até ganhou um pouco de volume de jogo ofensivo, mas as chances mais claras foram flamenguistas e 2 lances simbólicos. Um erro do Reinaldo que volta ao time hoje, e quando o Reinaldo volta a gente pode esperar 3 coisas, João. Talvez alguns bons cruzamentos, não aconteceram. Se tiver um pênalti bem cobrado, porque isso ele faz muito bem, e grandes erros defensivos. E o primeiro gol do Flamengo é um enorme erro do Reinaldo. E do outro lado, o Igor Vinícius, que entrou. O São Paulo vai bater um escanteio, ele erra a cobrança de escanteio, a bola sobra, volta. O São Paulo perde a bola e no final do jogo, contra-ataque do Gabigol, que se recuperou nas finalizações no jogo contra o Corinthians, quando marcou aquele golaço 2-0 em Itaquera. Ou seja, um 2-0 normal. Sei que o São Paulo deve estar irritado, mas ele tem que olhar a escalação do time para entender que a briga do São Paulo é com o Flamengo. E o Flamengo continua sua escalada no Campeonato Brasileiro, ao que não surpreende ninguém. É verdade, uma boa observação do Birner. Uma semana produtiva para o Gabigol em termos de gols, porque ele fez contra o Corinthians pela Libertadores e hoje, agora há pouco no Morumbi, sacramentou a vitória do Flamengo por 2-0. Ele que vinha participando bem dos jogos, mas com assistências, ficou 5 partidas sem marcar. Gabigol voltou a marcar de novo pelo time do Flamengo, que está subindo no campeonato, e o São Paulo está ali estacionado no meio da tabela. Eugênio Leal, prazer tê-lo no Linha de Passe, Eugênio. Prazer é meu, João. Boa noite, estar com você de novo. Um prazer muito grande. Na Premier League. Pedro Ivo, grande amigo, Elton Serra. E boa noite aqui para o guardião da tradição do samba paulistano. Pelo amor de Deus. Isso é uma responsabilidade muito grande, hein? Vitor Birner. Que beleza. É o guardião das tradições do samba paulistano. Nosso guardião. Um orgulhoso fã, ponto. Tem outros que fazem essa missão gloriosa. Agora, o João, Pois não. Ser o último aqui Sim. é mais complicado, porque tudo que você anotou para falar, todo mundo já falou na frente. Exato. Mas eu deixei você por último, porque eu sei que você sempre tem algo diferente, Eugênio. Porque eu comentava com você lá no camarim, né, João? Sobre o Gabigol, que foi esse último tópico trazido aqui por você e pelo Vitor. Porque o Gabigol, ele acabou com o jejum de gols, voltou a ser o Gabigol, porém, ele continua jogando sem ser a referência da área, mesmo quando o Pedro não está em campo. Isso já tinha acontecido semana passada, quando ele entrou no segundo tempo contra o Atlético Goianiense. A referência, em algum momento, chegou a ser até o Vitinho, como centroavante, e ele um pouco mais pela direita, um pouco mais atrás. E hoje, mais uma vez, o Lázaro seguiu sendo o homem de área, né, mais centralizado, e o Gabigol volta a fazer um gol, trazendo a bola da direita para dentro e batendo. Ele pega muito bem nesse tipo de jogada. Então, ao que parece, pelo menos sob o comando do Dorival, o Gabigol não será mais o jogador de referência na área, mesmo que o Flamengo não tenha um jogador característico para substituir o Pedro nessa função, no elenco. O Flamengo não tem mais um Rodrigo Muniz, como teve no passado, não tem um outro camisa 9, porque o titular era justamente o Gabigol. Só que quando o Pedro não joga ali, outro jogador tem ocupado o espaço e o Gabigol está sendo mantido um pouco mais atrás, um pouco mais pela direita. Estamos vendo o surgimento de um Gabigol que pode ser ainda melhor do que aquele que nós conhecemos, que viveu o seu apogeu com o comando do Jorge Jesus, de 2019, com muitos gols, com uma participação mais dentro da área?
Eu acho que a gente pode falar num jogador mais maduro. Quando o Eugênio pontua muito bem essa situação do Gabigol, sem o Pedro em campo não cumprir essa função de referência, ele abre para jogar, a gente está falando de um jogador mais maduro, de uma característica que ela é nova. A gente pode chamar de nova num recorte recente de não muitos anos. Ela é nova de o Gabriel sem a referência, ele continua abrindo para jogar. Ele começa um movimento quando ele tenta se colocar à disposição do Tite nessa função, que o Tite abre, ele cobra de um jogador mais completo, ele começa a fazer isso no Flamengo, início do ano. Com o Pedro faz mais ainda, o Eugênio pontua bem hoje, novamente sem o Pedro faz mais uma vez. Ele é um jogador mais maduro, mais completo, mais histórico é difícil, João, porque sempre vai ficar viva aquela coisa da sequência de gols, os gols decisivos. Então, o torcedor, de uma maneira geral, o rubro-negro principalmente, ele sempre vai se apegar ao cara que está fazendo o gol. Se o Pedro está fazendo o gol e o Gabriel não está fazendo o gol, eu estou preferindo o Pedro. Nessa semana foi o Gabriel. Exato, mas eu acho que o recorte geral, se o Pedro está fazendo o gol, e a gente está aqui pontuando que o Pedro finaliza muito bem, o Gabriel jogando muito bem para o time, eu acho que o torcedor ainda fica com aquela coisa do gol. E é papel do torcedor. O que eu vejo é um Gabriel talvez mais maduro. O Gabriel mais maduro. Ainda queria ver um pouco mais de recomposição, mas é um capricho nosso, porque também talvez não seja função específica dele. O time que entra em campo hoje com Cebolinha e Maria é um time que recompõe muito mais. Não tem, por exemplo, os compromissos de outros jogadores que têm muito mais a bola quando é o time principal jogando. Agora, acho que talvez dê para chamar desse jogador maduro, João. Ele entende que talvez o time do Dorival, o time ideal, podemos chamar assim do Dorival, é com o Pedro, então não adianta também ele querer ocupar um espaço, ele vai ter que dividir um espaço ali pela lateral. Hoje, o desenho de jogo quando ele entra também era outro, era um Gabriel de circulação, com o Ribeiro entrando. Ele coloca primeiro o Gabriel e o Everton, se eu não me engano, o Arrascaeta entra depois. Ele coloca o Gabriel e o Everton e ele está ali na beirada do campo pedindo para o time segurar, pedindo para o time rodar a bola. Porque é o momento que o Igor Vinícius entra, Rafinha segura, o Igor começa a acelerar, o São Paulo começa a acelerar. O Flamengo cansou um pouco os jogadores primeiro entraram o Thiago Maia, João Gomes e Gabigol, exato. Depois o Everton e o Arrascaeta. Então ele pede para esse time do Flamengo começar a segurar um pouco mais a bola. Então ele não quer o Gabriel lá na frente espetando, recebendo bola, recebendo bico. Ele quer o Gabriel circulando, ajudando a circular. Depois entra o Everton, entra o Arrascaeta. Então ele cumpre essa função. Um jogador do ponto de vista tático talvez um pouco mais completo, não, mas um pouco mais inteligente, cumpridor de suas funções, mais maduro. E é difícil ser maduro quando a bola não entra. Ele muitas vezes fica irritado. Então, essa semana que eu assisti o Vitória é importante para ele. A bola voltar a balançar a rede para ele é importante. Mas fala, vale lembrar que ele, com o Dorival no Santos, jogava pela direita. Era um 4-2-3-1, era ele pela direita, o Giovani na esquerda, o Lucas Lima por dentro, o Ricardo Oliveira adiantado. E ele tinha sérias dificuldades, até uma certa negligência para recompor na marcação e incomodava o Dorival isso. No Flamengo ele passou a jogar de um outro jeito, porém, também vale lembrar que muitas vezes a gente viu o Bruno Henrique saindo da esquerda para dentro e o Gabigol aparecendo na direita, né, para ajudar na construção, não tão aberto, não tão constantemente como o Dorival faz E deu hoje. Várias assistências ao Bruno Henrique. Várias assistências. Acho que o Pedro falou uma coisa que para mim é essencial. Ele está ganhando inteligência tática, porque, na verdade, o futebol é um jogo de ocupação de espaços. Exato. Né? E o jogador precisa entender aonde ele tem que estar em cada momento, para onde ele tem que ir em cada momento. Um jogador, segundo um estudo que uma vez o professor Calçade trouxe aqui, toma mais de 2.000 decisões no jogo. Vai correr para onde, fica, vai, marca, cobre, cerca. O Gabigol está se tornando um jogador mais inteligente porque ele parece ser capaz de jogar do lado direito, um pouco mais aberto. Se você trouxer o Gabigol para dentro, ele vai conseguir jogar também. E acho bom que seja assim, porque eu sou do tipo que acha que o Flamengo não tem que ser modificado, tá? O time principal que vem conseguindo as classificações. Porém, eu não acho esse o time ideal do Flamengo, quando todos os jogadores estiverem bem. Porque eu não gosto de times que tem losango no meio de campo, e eu não repito, eu acho que o Dorival não tem que mexer, acho que é um acerto. Os losangos deixam muito espaço pelos lados. O próprio Vitor Pereira, técnico do Corinthians, falou sobre isso no final de semana. Só que, por exemplo, a atuação de hoje do Everton Cebolinha não justifica você cogitar uma alteração para ter jogadores mais abertos. O Marinho também não justifica. E a do Vidal? Daqui a pouco falaremos sobre isso. Quando os jogadores estiverem bem, eu acho que a tendência é que um dos jogadores do trio saia, que o Cebolinha passe a ocupar o lado esquerdo, ou o Bruno Henrique, quem sabe mais para frente, se o Bruno Henrique voltar bem, o Arrascaeta jogando por dentro. Deve voltar só no meio de 2023, o Bruno Henrique, é a previsão. Isso, mas vamos trabalhar em cima do Cebolinha. O Pedro, na fase atual, não tem como sair, não tem a menor lógica você tirar o Pedro. E o Gabigol terá que jogar na direita e precisará ter mais encargos defensivos em alguns momentos contra adversários específicos que vão exigir isso. Então, eu acho que é uma construção ainda. Enquanto o Flamengo constrói, o Flamengo avança no Campeonato Brasileiro, sobe, tem um resultado maravilhoso
na Libertadores e tem chances de classificar na Copa do Brasil. Então tá, tudo ótimo. Mas esse ainda não é o melhor Flamengo possível quando você olha o elenco, mas já é o Flamengo que pode brigar pelos títulos. Perfeitamente, pelos 3 títulos, né? Isso. Eu encontrei aqui no corredor da ESPN com o Fabrício, com o nosso editor, ele me disse assim, João Guilherme, o Flamengo está vivo nas 3 competições e pode pensar numa tríplice coroa. Está mostrando que tem elenco para isso, Elton Serra? Tem elenco. E se a gente for olhar que esse início de segundo turno, o Flamengo já conseguiu 6 pontos com o time reserva, porque a gente pode falar de time reserva, sem os confrontos diretos com as equipes que estão disputando o título, o Flamengo vai enfrentar o Atlético, vai enfrentar o Palmeiras, vai enfrentar o Internacional, o Fluminense, e talvez ali no momento da temporada onde a gente já tenha definido os mata-matas, né? Onde algumas equipes podem ser eliminadas, outras com a preocupação também de chegar a uma decisão. Eu acho que o Flamengo... A gente não subestimou no meio do primeiro turno. O Flamengo justificou realmente dentro de campo que estava distante dos times que estavam brigando pelo título. Sim. Só que agora o Flamengo está a 6 pontos do Palmeiras. Lógico, o Palmeiras ainda tem um jogo a fazer, mas tem um confronto direto entre Flamengo e Palmeiras. E o Palmeiras ainda tem o Atlético, ainda tem o Fluminense, ainda tem... Pode ainda desperdiçar pontos ao longo do campeonato. Mas olhando elenco para disputar 3 competições e principalmente um campeonato de pontos corridos, o Flamengo dá um passo à frente. E aí é o mérito do Dorival também. Claro, chegaram alguns reforços, devem chegar outros ainda nessa janela, claro. Mas a gente vê o Flamengo titular nesse 4-4-2, né, que o Birner falou do losango no meio campo, que eu acho que até que potencializa o jogo do Gabriel. Sim. Porque hoje os espaços estão cada vez mais curtos ali no sistema defensivo adversário. E o Dorival, só para te completar, faz esse time sem os reforços. Sem os reforços. O time que massacrou o Tolima, classificou contra o Atlético, ainda não usa os reforços, né? Não. Os reforços que o Dorival teve, não é ironia, foram o Léo Pereira, pelo lado esquerdo, e o Rodinei, o lateral direito. Sim. 2 reforços que ele ganhou aí com esse tempo que ele teve para trabalhar. E aí, quando a gente olha para esse time em reserva, que já é uma outra formação, já é um 4-3-3, aí vai o mérito do Dorival. Ele tem um time titular que joga com uma formação e ele tem um time em reserva que joga numa outra formação. E quando ele vai precisar desses jogadores, o Everton Cebolinha entrar no time titular, o próprio Mateuzinho, que tem uma característica diferente da do Rodinei, entrar no time titular, o Vidal também entrar ou no lugar do João Gomes ou no lugar do Thiago Maia, que também é um reforço, inclusive, você consegue ter 2 times com 2 formações diferentes e esses titulares e reservas podendo jogar nas 2 formações, inclusive. O Elton, e para trazer mais elementos para vocês aqui nessa conversa sobre uma possibilidade do Flamengo disputar e ganhar uma tríplice coroa. Varela, lateral direito, uruguaio, já está inscrito, treinando, em breve estará à disposição. Pulga, volante, chileno, companheiro do Vidal na seleção chilena. Também já contratado, inscrito à disposição, estará à disposição em breve. Oscar está negociando e tem uma boa chance de ser jogador do Flamengo. Ou seja, as opções vão aumentar ainda mais. E se a gente for... E aí volta aquela história de quem tem elenco para brigar pelo quê? Hoje Flamengo e Palmeiras têm... O Palmeiras jogou boa parte da Libertadores na primeira fase com time reserva e goleando. Alguns jogos do Brasileiro com times reservas e conquistando pontos que outros times com equipes reservas não conseguiram, né? Pensando em Sul-Americana, pensando em Libertadores, pensando em Copa do Brasil, muitos times pouparam jogadores e desperdiçaram pontos ao longo do caminho. Então, claro, o Flamengo sim tem condições de brigar pelos 3 títulos, pelo elenco que tem e principalmente pela identificação do Dorival em saber gerir esse elenco. Esse é fundamental.